Esse vídeo vai como um presente ou um jeito de eu contar um pouco como foi meu relacionamento com a Turquia. Eu praticamente vivi 6 meses lá, dividido em 2 partes. A primeira parte foi de janeiro de 2011 até março de 2011. Eu rodei 10 mil quilômetros nessa primeira viagem, na parte turística, na parte mais repleta de hotéis e pontos turísticos da Turquia. É nesse lado, nessa parte do país que está Istambul. Só Istambul é preciso, acho que, pelo menos meia vida para você conhecer aquela cidade. É uma cidade muito rica em história. Você tem 3 impérios, passaram por lá, os romanos, depois os bizantinos e finalmente os otomanos. É uma cidade linda, é uma cidade acolhedora, é uma cidade moderna, repleta de coisas antigas. É como uma mulher sábia com a beleza de uma deusa. Istambul é cativante, é maravilhosa. Eu tive o privilégio de, quando cheguei lá pela primeira vez em junho de 2010, conhecer um guia turístico, Fırat, que me convidou para conhecer a cidade e começou a falar do próprio país, e isso me levou a ficar curiosa sobre o que era a Turquia. Eu conhecia muito pouco do país, era um país um tanto quanto Oriente Médio, não sabia muito a respeito dele, apenas aquilo que a gente vê na TV, normalmente a gente vê os problemas. E eu me empolguei com a ideia, voltei para São Paulo em 2010 com a ideia de fazer alguma coisa, e essa alguma coisa foi um livro, e esse livro virou uma paixão pelo país, pela gente e por tudo que a Turquia tem para oferecer. Eu passei por mais de 75, 76 cidades, províncias. Eu estive em mais de 102 cidades, eu vi mais de 2 mil pessoas, tive contato com um monte de gente. Eu estive em Edirne, na cidade das mesquitas, onde a joia de Sinan está, a mesquita mais bela, segundo ele mesmo, aquela que ele considera sua masterpiece, sua obra de arte. Eu estive em Çanakkale, em contato com uma parte da história da Primeira Guerra Mundial, a Batalha de Galípoli, e foi muito, muito emocionante. Foi um local que me tocou profundamente, no qual eu chorei bastante, com toda a história de morte. Não oficialmente 500 mil pessoas pereceram nessa batalha, oficialmente muito menos que isso. Não importa, 1 ou 1 milhão, são vidas perdidas, mas ao mesmo tempo um país nasceu dessa história. Eu passei pelo sítio de Troia, e aí Helena e Paris e toda a mitologia em torno desse casal. Tudo isso foi muito, 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 muito emocionante. Eu muitas vezes me senti a própria Helena, já que meu nome é Eleni, que deriva de Helena, tem o mesmo significado, luz iluminada, tocha. Eu estive em contato com a arquitetura otomana, nas pontes, castelos, palácios que eles construíram. Subi no topo de Assos e pude vislumbrar todas as ilhas gregas ali na frente. E depois tive a oportunidade de ver uma senhora preparando baklava. Foi muito, muito, muito emocionante. Essa convivência com as pessoas, esse contato com o ser humano. Eu estive em Pérgamo, a cidade que tinha biblioteca que rivalizava com a de Alexandria. Estive em Sardes, onde tem um templo gigantesco dedicado a Artemis. Pelo que eu li e pelo que se sabe, é um dos maiores templos gregos já construídos. Passei pelo rio Pacolos, onde o mito de Midas está. Vou contar isso para vocês em outro vídeo mais tarde. Estive em Çeşme, cidadezinha simpática. Fiquei pouco tempo lá, mas muito, muito doce a cidade. Tem um castelo lá. Estive em Serince,
E Xiringê, sinceramente, é uma cidade encantadora, é uma preciosidade, é uma esmeralda, uma pequena esmeralda encravada no meio das montanhas. Estive também em Selçuk. Selçuk tem uma coisa especial. Você tem ali um templo pagão, o Templo Artemis, um dos maiores, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você tem uma mesquita, a mesquita de Issa Bey, que traduzindo seria a mesquita do Senhor Jesus. Você tem a igreja de São João, todas numa mesma linha. Se você está no topo da igreja de São João, você vê as três. Se você está no templo de Artemis, você vê os três. Então, assim, é algo absolutamente incrível essa capacidade que a Anatólia tem de representar todas as religiões, inclusive as pagãs, ditas pagãs politeístas. Eu estive em Efesos, nem vou comentar muito sobre Efesos. Efesos é bem conhecida, é uma grande cidade, as ruínas são maravilhosas. Em Priene, dá para fazer poesia em Priene, dá mesmo. Eu estive a caminho de Bodrum, nós tivemos uma pequena aventura pessoal, Frata e eu, num lugar onde tinham montanhas e rochas. Nós começamos a escalar. Quando chegamos no topo de algumas rochas, não tinha como voltar. Ele pulou uns 6,5 metros, 7 metros, e aí sobrou para mim pular outros 5, 6 metros. Foi bastante difícil, mas eu consegui. Ou então Gokova. Vamos lá para a Baía de Gokova, passear de barco e assistir o mais lindo pôr do sol do mundo. Pelo menos para mim, é o pôr do sol absolutamente perfeito. Ou então vamos para onde? Vamos para Dalian. Antes vamos passar na ilha de Cleópatra, a Sedir Adassu, ou Sedir Island, que é a ilha de Cleópatra. Dizem que Marco Antônio mandou trazer areia especialmente para pôr na praia ali, de forma que Cleópatra pisasse sempre em terras, na areia da sua terra natal. A ilha é maravilhosa, você tem que ir lá para ver, é incrível, e chegar lá de barco é maravilhosamente perfeito. Mármares, uma cidade diferente, muito divertida, e agora eu tenho um grande amigo lá, um grande motivo para ir voltar lá. Tenho um grande amigo lá. Dalian, como eu disse, Dalian com as suas tartarugas, careta, eles têm uma praia lá de preservação. Kaunos, um lugar maravilhoso. Talvez o terceiro sítio que eu mais gostei de visitar. Eu gostei de todos me apaixonei, mas alguns ficaram no coração mais que outros. Kaunos foi um deles. Perg foi outro. Que mais nós temos lá? Em Dalian nós tivemos uma coisa muito gostosa, que foi provar caranguejo. O Ferrat nunca tinha comido, eu sou apaixonada por caranguejo, ele não gostou, eu continuei amando. E foi muito divertido parar barco do lado do outro, pular de um barco no outro, comprar os caranguejos e depois comer, acompanhado de suco e cerveja. Fethiye, que é um lugar muito, muito interessante, com praias maravilhosas, com algumas ruínas de túmulos escavados em pedras. Perto de Fethiye, ali na região, tá Pnara. Esse é o meu primeiro sítio favorito, é o que eu amo de paixão. Tenho loucura por Pnara, ninguém entende por quê, porque afinal das contas Pnara não é tão exuberante quanto Efesos, quanto outros sítios que a gente passou. Leton, que é mais um lugar religioso, que foi um lugar religioso na época antiga, no culto a Leto, a mãe de Apolo e de Artemis. Perg, um sítio onde a gente acabou conhecendo um pouco
primeiro, dizem que ali está o primeiro farol construído pelos homens. Gokova e as suas ruínas debaixo d'água. Terremotos acabaram afundando a cidade, que fica numa ilha. Então, assim, é emocionante. Você pega um barco, ele tem fundo de vidro, você pode olhar, ver as ânforas lá embaixo, toda a vida das pessoas ali. Você pode nadar, o barco para, você pode mergulhar. Nós fomos no inverno, estava muito frio e eu não me atrevia a nadar, mas você pode se quiser. Termessos, minha amada Termessos, é a segunda paixão da minha vida. Por que segunda paixão da minha vida? Porque Termessos é como você escalar uma montanha e chegar no topo e tocar o céu. Você senta no teatro de Termessos e se sente no paraíso. Outro lugar muito, muito significativo para mim foi Olympus, o encontro entre o Olympus, o rio Olympus e o Mediterrâneo. Esse choque das águas, esse misturar das águas, essa coisa de misturar, de invadir, tem muito a ver comigo. Eu gosto demais e foi um dos lugares onde eu me senti mais livre, mais eu mesma. Afrodisias, Pamukkale e Herápolis. São tantos os lugares, tantas os sítios, tantas as descobertas, tantos caminhares. Nossa, nós caminhamos tanto, andamos. A gente chegava com o carro, parava em algum lugar e subia montanhas, subia mais montanha, pedras, escadas. A maioria dos museus a céu aberto na Turquia são muito bem reservados, muito bem sinalizados, mas nós fomos em alguns que eram mais rústicos, vamos dizer assim. E isso era fascinante, porque, por exemplo, em Termessos eu estava no meio da vegetação, você escutava barulho de gatos no mato, você escutava passarinhos, você escutava barulhos que você nem sabia de que bicho que era, e ao mesmo tempo você estava cercada por construções gregas. Eu sei que Alexandre esteve ali, Alexandre o Grande, Alexandre III da Macedônia. É indescritível para você que conhece história, que gosta de história, que pelo menos conhece os grandes personagens da nossa história, não se sentir cativado pela Turquia. Miletos, Tales, eu sou engenheira eletrônica, e Tales de Miletos, você sempre ouve falar de Tales de Miletos e de repente você está em Miletos, sentada no teatro, imaginando se Tales sentou ali também, provavelmente, espero eu. Ou então os museus de Traventino de Pamukkale, uma formação única que você nunca tinha visto, eu pelo menos nunca tinha visto. E tudo isso, sempre a lua me acompanhando, a lua e a estrela, é minha outra paixão. Lua e estrela, estrela e lua, essa combinação que marca a Turquia, que sempre me leva à Turquia. E a religiosidade, Konya, com os derviches, com todo essa misticismo que a gente não está muito acostumado com o Islã, com o místico, mas está lá. Ou a nossa religião, a religião católica, a religião do Brasil, com toda a sua história lá, impregnada nas construções da Capadócia. Você tem centenas de igrejas lá, centenas de coisas maravilhosas que lembram a nossa religião, a religião que a maioria dos brasileiros professa. E vales lindos, vales para você ver do alto, num voo de balão, nada como voar de balão. Eu amo voar de balão. Aliás, eu gosto de voar, seja de paraquedas, seja de balão, seja de asa de ultraleve, seja lá do que for, voar é um prazer. Voar, escalar, mergulhar são os prazeres, e a Turquia me oferece tudo isso. Me oferece velejar, eu amo barcos, lá você pode velejar, você pode andar 3 mares, Mediterrâneo, Egeu, o Mar Negro, que nós, dessa vez, na primeira vez eu cheguei a ver o Mar Negro quando eu estive em Amasra, logo depois de Safranbolu, que é uma cidade muito charmosa, com muita história do Império Otomano, com características, é uma cidade preservada, considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Mas dali a gente foi para Amasra, e Amasra, oh meu Deus, sem comentários.
A hora que eu vi o Mar Negro do topo de uma montanha, eu comecei a chorar que nem criança. E o Ferato não entendia nada, porque que uma louca chorando porque viu o Mar Negro. Pois é, sou eu. Eu choro por coisas que me tocam. Eu não me importo de que as lágrimas corram. Elas se transformam em poesia depois, provavelmente. Bursa. Bursa, eu diria que em Bursa eu aprendi muito sobre o Império Otomano. Eu tive a oportunidade de visitar o túmulo de Osman Gazi e Orhan Gazi, os dois fundadores do Império Otomano, pai e filho. Estive no túmulo do pai de Osman, estive no túmulo de, do professor de Osman, aquele que foi responsável por muito do que Osman era. Estive em Iznik, ou Nicea, Niquea, como preferir, onde visitei mais uma Hagia Sofia. Estive em Bolu e fechei com o Bolu e Abante. Minha... E essa paixão, essa primeira paixão, não terminou aí. Vocês vão ver no vídeo 2.